Pessoal, quem estava aqui quarta-feira passada, levanta a mão, por favor. Ótimo. Quem não estava, levanta a mão. Deus traz uma continuação do assunto da semana passada. Talvez pela importância e a necessidade realmente do assunto, o quanto é importante que realmente nós venhamos entender sobre isso. Nós falamos, tem alguém que lembra alguma coisa do que falamos quarta-feira passada? Pode definir em uma palavra só? Domínio? Princípios bíblicos. Eu comecei, na verdade, com princípios bíblicos, mas nós entramos, que princípios não podem ser quebrados, mas nós entramos na palavra autorresponsabilidade. Lembra disso? Autorresponsabilidade. Então, nós precisamos entender e aprender como Deus nos olha, cada escolha que fazemos. Nós entramos com Gênesis, deixa eu recapitular aqui, coloca Gênesis aqui, por favor. Disse o homem, diga comigo, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então, quando Adão e Eva pecou, comendo, desobedecendo a Deus, porque o pecado mesmo, a gente sempre fala comeu do fruto, né? Mas o pecado, na verdade, é a desobediência. Viu? Todo mundo pensa e fica com a história do fruto, né? Comeu do fruto. Não, só foi a consequência. Na verdade, o pecado foi a desobediência. Então, desobedeceu, fez o que Deus, para a proteção, orientou, determinou que não fizesse, e eles fizeram. Mas aí, quando comeram e já começaram a esconder da presença do Senhor, e o Senhor perguntou, Adão, você comeu do fruto que eu lhe proibi? Então a resposta dele foi, volta lá por favor, volta lá, foi a mulher que me deste por companheira. Então quer dizer, foi a mulher, então a culpa é do Senhor e da mulher. Foi a mulher que tu me deste por companheira. E qual era a resposta que ele deveria ter dado? Comi, errei, pequei, tem misericórdia de mim, eu comi. Não terceirizar, diga a palavra comigo, terceirizar. Ele terceirizou a responsabilidade. E, por favor, abra o teu coração, porque não é uma palavra que muitos gostam de ouvir. Tá? Não é uma palavra que muitos gostam de ouvir, mas vai por mim, que é uma das palavras mais poderosas para quem realmente quer uma mudança na vida. É realmente ser autorresponsável. Parar de terceirizar culpas. Parar de terceirizar culpas. E eu preciso saber como Deus olha isso, né? Porque eu posso dar a minha desculpa, como eles deram a sua desculpa, mas resolveu? Eu posso dar justificativa, como eles deram as suas justificativas, mas resolveu? Não, não resolveu absolutamente nada. Deus não aceitou a justificativa. Deus não aceitou. E aí, quando chega as consequências, ninguém tem como terceirizar as consequências, né? Quem colhe é a própria pessoa, quem vai viver é a própria pessoa. Então passa, por favor, vamos lá. O Senhor perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente, diga comigo, a serpente me enganou. Resolveu? Não. Mas te enganou por quê? Porque você deixou. Porque você deixou. Por isso que nós precisamos ter cuidado. Eu atendi uma pessoa a semana passada, a semana retrasada, e foi uma coisa até interessante, né? A pessoa, porque todos nós temos as nossas
nosso momento de lucidez, né? Mesmo lá no fundo a gente sabe. Então eu atendi uma pessoa que ele estava extremamente sentido, extremamente magoado com algumas pessoas que ele supostamente tentou ajudar, e essas pessoas, a intenção não era boa, então essas pessoas acabaram o traindo e, de certa forma, diz ele que prejudicou ele no negócio, passou a crescer o olho no negócio, e aí foi visitar os clientes e tal, e ele estava numa mágoa assim, terrível. Ele estava revoltado, amargurado. E aí ele conversando comigo, né, porque ele falou, eu estou numa dificuldade muito grande, e ele foi conversando comigo, e chegou um momento que ele falou assim, eu estou magoado, mas eu preciso ter cuidado porque eu já estou entendendo. Eu estou querendo atribuir a situação que eu estou a essas pessoas, e na verdade não é. Então, certamente eu já entendi o que o Senhor está mostrando para mim, e eu estou tentando colocar que eu estou na posição que eu estou na dificuldade que eu estou, por causa delas, e na verdade não é, porque eu já estava. Mas agora, talvez, supostamente, eu tenho uma justificativa melhor. Eu tenho um culpado, eu tenho alguém para responsabilizar. Então o erro não foi meu, a culpa não foi 100% minha. Então eu tenho alguém para responsabilizar agora. Mas vai resolver, pessoal? Sim ou não? Não vai resolver. Não vai resolver. E quando, com muita lucidez, ele deixou claro que essa não é verdade. Realmente as pessoas traiu, decepcionou, tentou lesar de alguma forma, mas não são realmente os culpados pelo lugar que ele está, pela situação que ele está. E pior ainda porque ele estava amargo, pior ainda porque ele estava realmente uma pessoa azeda, ele fala isso, eu me tornei azedo. E aí, a Bíblia nos orienta sobre isso. E eu vou poder dizer assim, eu estou assim por causa do fulano. Não, você não está assim por causa do fulano, você está assim porque você deixou entrar, porque você se azedou. Porque se você coloca a responsabilidade da sua felicidade, da paz, ou qualquer outro sentimento, o responsável é outro, então, querido, a tua vida está no controle de outro e não nas tuas mãos. Então, sempre alguém vai controlar a tua vida. Sempre alguém vai ter o controle da tua vida. Ou sempre o próprio mal terá o controle, porque ele vai usar quem ele quiser para roubar completamente o que ele quiser de você, para te azedar, para te amargar. Quem está entendendo, por favor? Ninguém é responsável pela minha paz, eu sou responsável. Ninguém tira a minha paz se eu não deixar. Está entendendo? Ninguém vai tirar a minha paz se eu não deixar. Ninguém vai me azedar se eu não deixar. E é o que eu preciso entender. Vamos lá, nós vamos longe aqui hoje. A serpente me enganou e eu comi. Vamos lá. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você, dentre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. E ao homem, declarou, a serpente colhe suas consequências, mas e ao homem, visto que você, diga comigo, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da qual, diga, eu lhe ordenara que não comesse, porque foi eu que falei com você, não foi ninguém que falou com você, eu que falei com você, por isso hoje, de qualquer maneira, nós precisamos saber o que está escrito, nós precisamos fazer escolhas pelo que está escrito, lembrando que Jesus deixou o grande exemplo na tentação do deserto, quando foi tentado pelo diabo, ele deixou o grande exemplo, ele venceu Satanás pelo que estava escrito, quando Satanás fez as ofertas, ele disse não, porque está escrito, quando Satanás disse está escrito, ele disse também está escrito, e venceu com o que estava escrito. Não fez o que tinha vontade, fez o que estava escrito. Amém? Quem está entendendo, por favor? Então, vamos lá. Deu ouvidos
a mulher e comeu o fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra, por sua causa, com sofrimento você alimentará dela todos os dias da sua vida. E lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Resolveu a desculpa? Sim ou não? Adiantou terceirizar a responsabilidade? Sim ou não? Sim ou não? Então, nenhuma desculpa será aceita pelo Senhor. Por que você fez isso? Porque o fulano me provocou. Fez porque fez. Porque o outro me induziu. É porque me ofereceu. Mas ofereceu. Você aceitar é outra história. Pode me oferecer em muitas coisas. Daí eu aceitar é outra história. Não é verdade? Me ofereceu e eu não resisti. Então a resposta está aí, você não resistiu. Mas a culpa não é dele. A culpa é sua de aceitar. Isso vai por mim. Isso transforma a vida das pessoas. Isso transforma. Quem é responsável pela igreja? Aqui. Quem é responsável? Sou eu, ponto. Qualquer coisa que acontecer de errado, eu lido com quem agiu errado, eu corrijo, mas não adianta. Ele fez isso. Não, eu sou responsável. Eu sou. Se está sobre a minha responsabilidade, eu sou responsável. Mas alguém fez isso. Fez, ok, e eu vou corrigi-lo, mas não me isento da minha responsabilidade, que ele está sobre a minha responsabilidade. Quem é o responsável da minha casa? Sou eu. Então eu sou responsável pelo que acontece na minha casa. Sou responsável pelos meus filhos. Sou responsável pela minha casa, porque eu sou chefe da minha casa. Mas como é que você não viu? Não vi, mas o erro é meu, eu sou responsável. Eu preciso assumir a responsabilidade. O problema é que a maior parte das pessoas, a culpa não é minha. A culpa é do fulano. A culpa é do ciclano. A culpa é do beltrano. É porque me deram, é porque me ofereceram, é porque fizeram isso comigo. Não vai resolver. Não muda resultados. As consequências quando chega, você colhe. As consequências quando chega, sou eu que colho. Então, eu não posso terceirizar a minha responsabilidade. E hoje é o que o ser humano mais faz. Terceirizar responsabilidades. Passa. Deuteronômio 1:37, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim. E me disse, você também não entrará na terra. Repita comigo, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim. E me disse, você também não entrará na terra. Quem está falando isso? Moisés. Resolveu? Não resolveu. Não resolveu. Porque se o povo na sua carnalidade, na sua incredulidade, tiveram atitudes que o desestabilizou, então não é o povo, ele, porque o Senhor disse assim, vamos lá, passa, por favor. Números 27. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse, escutem rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então, volta aqui por favor, volta ao anterior. Diga comigo, escutem rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então você vê que ele estava num tom já alterado. Ele estava nervoso. Então Moisés ergueu o braço, diga comigo, e bateu na rocha 2 vezes com a vara.
jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Tudo bem, aconteceu. Só que ignorou a voz do Senhor. Ele não fez como o Senhor mandou. E tudo que a gente não faz como o Senhor mandou, tem as suas consequências. Porque o Senhor falou e era para que ele, por fé, fizesse, para que o Senhor fosse honrado diante de toda a comunidade. O Senhor queria que a comunidade visse aquela atitude de fé e o Senhor fosse honrado. Então, olha o que o Senhor diz. Passa. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês, diga comigo, não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Mas você viu a primeira leitura que eu fiz ou não? Por causa de vocês? Não. O Senhor, porém, disse a Moisés: como vocês não confiaram. Não é culpa deles, é culpa de vocês. Não adianta tentar responsabilizá-los, porque eu falei como fazer. Eu falei com vocês como fazer. Então nós estamos vendo Adão e Eva, que tentaram terceirizar a responsabilidade, que não foram autorresponsáveis e não resolveu. Nós estamos vendo Moisés, que tentou transferir, terceirizar a responsabilidade, ou seja, a culpa não é minha, a culpa é desse povo. A culpa é dessas pessoas. Volto a dizer, se uma pessoa é responsável pela minha paz, então ela tem um controle sobre mim. Se uma pessoa é responsável pelas minhas escolhas, então ela tem um controle sobre mim. Se uma pessoa é responsável pela minha felicidade, então minha vida está nas mãos dela. Está entendendo ou não? Sim ou não? Por favor, traga isso para a tua vida, porque é muito comum eu fazer atendimentos e a pessoa nunca é o culpado. Ela está colhendo, mas ela não é o culpado. E enquanto não houver uma mudança na mentalidade, uma mudança, é o que eu estou dizendo, a partir do momento que nós nos tornamos pessoas autorresponsáveis, a partir do momento que nós, como disse a semana passada, seja por negligência, seja por omissão, seja por comissão, seja por imprudência, seja por preguiça, ou qualquer outra coisa, eu sou responsável. Então, se eu sou o líder da igreja, se você é líder do seu negócio, a responsabilidade é sua, não é de ninguém. Qualquer coisa que não acontecer lá, a responsabilidade é sua. Porque você tem que ver, você tem que liderar, você tem que acompanhar. Eu sou o líder da minha casa. Não adianta eu culpar ou terceirizar, eu vou ter que realmente, a quem muito é dado, muito será cobrado. Não é verdade? A quem muito é dado, muito será cobrado. Que é muito, de você será muito exigido. Isso é bíblico. Você quer muito de Deus? A quem muito é dado, muito será exigido. Só que quando a pessoa entende isso, a vida dela muda. A vida dela é transformada. E principalmente quando nós entendemos que não adianta eu apresentar justificativas a Deus, ou dizer assim: oh, o senhor sabe, oh meu Deus, sabe por que eu fiz isso? Por causa do fulano. Sabe por que eu estou assim? Por causa do ciclano. Sabe por que eu estou assim? O senhor vai dizer: não, está não. Não está não. Porque eu tenho falado com você. E não adianta. É o que eu disse. Se eu cometo um erro, se alguém me oferece algo errado e eu pego, a culpa está no outro ou está em mim que peguei? Eu. Ele me oferecer, ele pode. Eu pegar é outra história. Não é verdade? O diabo usar alguém para me oferecer algo ilícito, ou algo que eu sei que não é bom para mim, ele está no papel dele, que é roubar, matar e destruir. Agora eu aceitar é outra história.
Se eu aceitei, eu não vou poder dizer, foi o diabo. Foi aquele filho do diabo. Foi aquele filho do capeta. Foi aquele endemoniado. Mas eu aceitei. Fui eu. Autorresponsabilidade. Deus não aceita terceirização. Com Deus não funciona. Vamos lá? Tem mais. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido com seus antepassados. Assim como o seu irmão Arão morreu no monte Arbô, foi tal, enfim. Era para ele ver a terra e ele não ia entrar na terra, porque ele não creu, ele não confiou no Senhor. Ponto. Tá bom? Só para a gente não esticar a leitura. Pode passar, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Pode subir, pode passar. Pode passar. Próxima referência. Diga comigo, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. É mais ou menos assim, né? Sabe por que eu me descontrolei? Sabe por que eu fiquei irado? Sabe por que eu quebrei o pau? Porque ele falou comigo assim. A resposta calma desvia a fúria. Nós aprendemos com a Bíblia que há palavras que ferem como a espada e há palavras que curam. Há palavras que provocam a ira, há palavras que traz paz. A resposta calma desvia a fúria. Se tem alguém furioso, eu vou dar uma resposta calma. Porque, repita esse versículo comigo, ele é maravilhoso. Diga, quando não há lenha, o fogo se apaga. Quer outro? Não respondas ao tolo, para que não te torne semelhante a ele. Porque se você responder ao tolo, você é tolo igualzinho. Você se faz tolo. Opa, se eu responder, eu vou me fazer tolo. E eu não vou responder. Eu não quero, eu não vou me igualar. Amém? Passa. Olha lá. Não respondas ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Outra tradução diz tolo. Insensato e tolo caminham juntos, viu? A palavra insensato e tolo está sempre juntos. Olha lá, volta ali, por favor. Só para... Não respondas ao tolo, segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. Provérbios 26, 4. Passa. Diga comigo, o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Então, quem fala demais, fala precipitadamente, fala desequilibradamente, vive com a alma angustiada. Vive com a alma aflita. Vive. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Você sabe que Tiago 3 é um dos ensinamentos mais poderosos que eu encontro na Bíblia para os dias atuais. Porque fala que o homem que tem um controle sobre a tua boca é perfeito. Entendeu? O homem que tem um controle sobre a sua boca, sobre as suas palavras, mostra que assim como você controla um cavalo com freio na boca, o homem precisa ter freio na boca. Entendeu? O cavalo, com toda a força, você põe um freio na boca dele, você controla ele, você leva ele para onde você quiser. É verdade ou não é? Isso significa que a gente pode ter uma força descomunal. Só que você só vai realmente conseguir obter o resultado que quer
se você tiver as palavras certas, fizer uso das palavras certas. E também a língua na boca do homem, na vida do homem, é comparada a um navio, uma grande embarcação. Não importa o tamanho do vento, não importa o tamanho da tempestade. Assim como o leme no navio, um bem pequeno leme, ele conduz o navio para onde o piloto quer, diga a palavra piloto, para onde o piloto quiser, está escrito lá, para onde o quiser, assim é a língua na vida do homem. Você conduz a tua vida para onde você quiser pelas palavras, se você tiver o controle das suas palavras. Amém? Mas como não está aqui, eu não vou colocar agora não, senão vai estender e eu tenho mais coisas. Pode passar? Diga comigo, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Ah, se realmente acreditasse nisso. Se realmente muitos acreditassem nisso. Parava de falar, parava de julgar os outros, de colocar palavras na boca dos outros, pensamento na mente do outro, né? Porque a pessoa, uma atitude que um tem, fala assim, eu sei o que ele estava pensando. Como é que você sabe? É evidente? Tem espírito de revelação? Eu prefiro dizer, até para colocar leveza, como a gente sempre ensina, escolha que você vai carregar com você. Você pode carregar um galão de água ou um galão de gasolina. Escolha qual que você vai usar. Galão de água você está sempre pacificando, esfriando. Galão de gasolina você está sempre botando fogo, explodindo, incendiando, botando fogo em tudo. Então, não julgue, tira o peso, não quero pensar, viu? Eu sou assim, eu não quero pensar. O que você pensa? Não penso nada, não quero pensar, não me permito pensar em muitas coisas. Mas você não acha que a pessoa está com malícia? Deixa ela com Deus. Você não acha que ela está com maldade? Não, se ela tiver, ela vai colher o fruto disso. Eu quero estar na condição de inocente diante de Deus. Sabia? Eu luto para estar na condição, não quero saber se falam de mim, não quero saber se me criticam, não quero saber o que pensam, não quero, eu quero estar sempre na condição de inocente diante de Deus. Porque a melhor coisa que tem é você estar na condição de inocente diante de Deus. Deus te defende, você mantém teu coração puro, teu coração em paz, teu coração guardado. Entendeu? Eu não quero, se falar, você não sabe o que falar, eu não tenho nem curiosidade. De verdade, não tenho curiosidade. E o problema é que muita gente tem curiosidade, vai atrás para saber. Sabe para quê? Para contaminar o teu coração. E aí vai te contaminar e você vai perder a sua razão diante de Deus. Porque quando você souber que falar de você, você também vai falar do outro. Você também vai cair no erro. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Às vezes está olhando o cisco no olho do irmão, tem uma viga aí, gigantesca. Você vê que é assim que Deus nos olha. Às vezes a gente olha e fala assim, não, bispo, mas isso é muito radical, eu preciso pensar como Deus pensa. Aliás, eu preciso saber como Deus pensa. Porque se eu não agir da maneira que nós somos ensinados, vamos lá, se alguém te julga e você julga de volta, se alguém fala de você e você fala de volta, você já ficou do mesmo tamanho. Você já é tolo igual, cometeu o mesmo erro. Eu só estou me defendendo, não, deixa que Deus te defenda. Mantenha a sua pureza, guarda o teu coração, deixa que Deus faça justiça. Ele faz bem feito. Quando a gente tenta fazer justiça, a gente só faz bagunça. Sabia?
A gente só faz bagunça, só cria confusão. Quando a gente deixa Deus fazer justiça, o negócio sai bem feito. Passa. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Pode passar. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Sabe o que o Senhor está falando, quem o Senhor está chamando de guias cegos? Os religiosos da época. Você sabe que o Senhor teve muita paciência com os publicanos, cobradores de impostos, uma paciência, um amor imenso com a prostituta, com a mulher adúltera, mas com a hipocrisia dos religiosos, ele não teve um mínimo de tolerância. Por quê? Eram pessoas que se julgavam, aliás, eram até mais pecadores do que aqueles que eles viviam julgando, e colocavam um fardo pesado sobre os outros, e o deles estava tudo bem, o erro deles, o pecado deles, e o Senhor os chamou de hipócrita porque eles pregavam algo que não viviam, entendeu? Cobravam dos outros algo que ele não vivia. Então, quando nós cobramos de alguém aquilo que a gente não vive, nós somos hipócritas. Amém? Essa referência aqui, eu falei, Adão e Eva, autorresponsabilidade, não terceirizar. Eu falei, Moisés, autorresponsabilidade, não terceirizar, porque nenhuma terceirização de culpa foi aceita. E agora eu vou falar de Davi. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá, diga comigo, pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Olha a resposta dele. Você é esse homem. Porque é muito fácil a gente... Porque quando o profeta, e ele chegou, mais ou menos com essa historinha, né, contando uma historinha, na verdade ele já estava falando de Davi. Porque Davi, um dia, como a gente sempre diz, né, ele sempre estava na guerra, sempre estava na guerra. Teve um ano que ele resolveu não ir para a guerra. Devia estar na guerra, mas ele resolveu ficar em casa. E ficou à toa, andando pelo palácio. Quando ele ficou andando à toa pelo palácio, né, porque quando você está à toa, você vai achar o que não deveria, né, o que não perdeu. E ele está passando pelo terraço e viu uma bela mulher tomando banho.
Ele olhou, cresceu o olho, a mulher ela era bela, e, enfim, ele como rei, tinha mulheres, a mulher que quisesse, e etc, etc. Mas ele cresceu o olho naquela mulher, que era de um servo dele. E o marido estava na guerra. E aí ele trouxe aquela mulher, teve relações com aquela mulher. E depois, cegamente, ele pediu para que o seu general preparasse, quando fosse ao campo de batalha, colocasse o marido daquela mulher de frente no campo de batalha. O que ele queria, que no fundo, ele queria aquele homem morto. E ele conseguiu. Então, você é esse homem, disse Natã a Davi. Só que ele escutando a história, então você viu que ele ficou furioso, né? Ele ficou indignado, deve morrer, deve pagar 4 vezes mais. Mas você é esse homem. Você é que fez essa loucura. Aí muda de figura, né? Porque o erro dos outros é sempre muito grave. Os erros da gente, não. A gente tem sempre as nossas razões. Nós temos sempre as nossas justificativas. Porque ninguém sabe o que eu passei. Né? Como realmente o dos outros não tem justificativa, os nossos erros têm. Não é assim que geralmente acontece? Não, ele eu não sei porque ele fez, mas Deus sabe o que está aqui no meu coração. Né? O erro dos outros, a gente coloca uma lupa bem caprichada, aí aumenta ele assim. Né? O nosso, talvez a lupa ao inverso, distancia, pequeno, bem pequenininho. Não é verdade? Vira a lupa assim, ó, aí fica longe. Não, o nosso é pequenininho. O dos outros a gente vira ao contrário, o trem vem aqui, ó, está gigante, gritando. E aí, ele continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi, rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Repita comigo, você matou Urias. Com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Você matou com a espada? Porque na intenção é o seguinte, não, coloca ele no campo de batalha, aí os amonitas, que para todos os efeitos quem matou foi os amonitas. Mas para Deus, quem matou? Para Deus. Percebe que o que Deus julga são intenções e motivações. Essa talvez seja uma das coisas mais importantes que nós temos pregado nos últimos tempos. Repita a palavra comigo, intenções e motivações. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu posso fazer algumas coisas, vou dar 2 exemplos, tá? Aqui, na verdade, você matou Urias, o etita com a espada dos amonitas. Você não enfiou a espada nele, mas a sua intenção era essa. Por isso você colocou ele naquela posição, porque você queria que ele fosse morto pela espada dos amonitas. E ficou com a mulher dele. Mas o que ele tinha dito? Merece morrer esse homem e que ele pague 4 vezes mais. De alguma forma, Davi pagou. Ele pagou. 3 filhos foram mortos e uma filha violentada pelo irmão. As consequências vêm. Era o homem segundo o coração de Deus, mas as consequências veio. Plante o que quiser, mas a colheita é obrigatória. E Deus não faz acepção de pessoas. Então, o que Deus julga são intenções e motivações, inclusive como coisas que muitas pessoas dizem assim, não, o que eu estou fazendo é bom, mas qual a intenção e motivação que você está fazendo? A gente pode fazer muitas coisas interessantes, mas qual é a real intenção e motivação? Porque Deus vai nos julgar por ela. É mais ou menos aqui, né? Eu estou pregando a palavra a vocês, estou trazendo um sermão a vocês, mas qual é a minha real intenção e motivação?
É o amor a vocês como almas? É que vocês aprendam a palavra? Ou a intenção e motivação é outra? É errada? Eu não estou fazendo algo que é bom? Sim ou não? Não estou fazendo algo que é nobre? Pode ser, se as intenções e as motivações não forem as corretas, eu estou perdendo meu tempo aqui. Como uma caridade. Às vezes uma pessoa ajuda uma outra pessoa. Até ajuda. Mas por quê? Qual é a intenção e a motivação? É para ajudar realmente, para socorrer ou para ser visto? Ou porque quer que os outros saibam que ela é bondosa, que ela ajudou, que ela é misericordiosa, que ela é amorosa, que ela não suporta ver os outros sofrer. Não, qual é a real intenção e motivação do coração? Nós podemos fazer muitas coisas, mas não com a intenção e a motivação certa. E aí é onde muitos não colhem, não recebem. Nós vimos agora, pela terceira vez, alguém que também não houve justificativa, porque o Senhor começou, porque você desprezou a palavra do Senhor. Tem justificativo, você desprezou, você sabia, você fez o que Deus reprova. Isso nós estamos falando de um homem que a Bíblia descreve como o homem segundo o coração de Deus. Não ficou sem tratamento. Isso nos traz uma lucidez. Eu preciso estar atento às minhas atitudes, às intenções, às motivações. Eu preciso estar atento às coisas que acontecem comigo, porque eu posso até ter razão em muitas coisas, mas dependendo da minha reação, eu perco a razão. Dependendo da minha atitude, eu perco a razão. Eu me torno tolo como o outro. Eu posso dizer, Senhor, olha, foi o fulano que me enganou. O fulano que te enganou, você errou? Querido, você se deixou enganar. Ele te ofereceu, daí você aceitar é outra história. Ele te seduziu, você cair na sedução é outra história. Ele te ofereceu, mas você aceitar a oferta, é você que aceitou. Amém, pessoal? Então, isso é autorresponsabilidade. Não terceirizar a sua responsabilidade muda tudo na tua vida. Eu sou responsável pelos meus atos. Não tem conversa. Eu errei, eu não fiz, eu fui omisso, eu fui covarde, eu fui preguiçoso, eu fui disperso, eu fui distraído, eu. Ah, mas a culpa é do outro. Não, porque se eu tivesse... Inclusive, o rapaz, eu disse assim para ele, sabe por que você está piorando a sua... O que a pessoa fez com você está piorando? Porque você azedou. E não era para você azedar. Se você tivesse corrido para os pés do Senhor e dito ao Senhor, Senhor, não permita que me cause dano. Senhor, me justifica. Senhor, o Senhor sabe da minha honestidade, o Senhor sabe da minha luta. Não permita que as atitudes que eles estão tendo me prejudiquem. Você não seria prejudicado. Deus ia te honrar. Porque ia sair de qualquer... Mas Deus ia te honrar. Amém? Só que quando a pessoa azeda, quando a pessoa amarga, quando a pessoa ela se torna uma pessoa desequilibrada, quando a pessoa entra para as obras da carne, que ela briga, contenda, ciúmes, desequilíbrio, papai, vai, tudo aquilo que a gente já sabe. Das obras da carne, você entrou, você é responsável. Ah, mas o fulano, não, ele lançou a isca, você mordeu. A serpente te ofereceu, você é que quis e comeu. A mulher que tu me deste, não, que mulher que tu me deste, rapaz? Então eu sou culpado porque eu te dei uma mulher? Não é verdade? Ah, então eu sou culpado, porque eu te dei a mulher, eu sou culpado. Eu te dei a mulher e falei para você não coma do fruto. Agora você vai e come do fruto e agora diz que é a mulher que eu te dei? Está entendendo ou não? É muito fácil a gente dizer isso. É muito fácil. E sermos autorresponsáveis, como eu tenho agido, que atitude. A semana passada eu atendi, até recebi uma mensagem muito bonita.
Hoje, muito bonito, agora à tarde, eu atendi uma pessoa que estava separado e ia fazer o divórcio no outro dia. E eu disse, eu quis entender a situação e ouvi. Eu falei, mas é pequeno demais. Eu falei, você quer meu conselho? Não separe que você vai se arrepender. Joga esse orgulho no lixo, viu? Joga esse orgulho, porque são dois orgulhosos, e joga esse orgulho no lixo, passa por cima. Você tem reservas afetivas, arranca essas reservas e seja realmente o melhor marido que você poderia ser. Você também está contribuindo para que ela haja dessa maneira. Eu quero falar com ela, se eu tiver oportunidade, traga ela para falar comigo. E aí eu falei uma série de coisas para ele. Eu recebi a mensagem hoje, me mandaram através de outra pessoa, falou assim, agradeço o bispo, porque a separação era para outro dia. Ele falou, não, decidimos não separar e já bateram uma foto bonita, abraçados e etc. Então, espera aí, era só outra que era errada? Era só outra pessoa que era errada? A gente tem que fazer escolhas? Quantas pessoas que é lamentável, né? É lamentável também, tudo que eu, por exemplo, vamos lá, eu tive um péssimo exemplo na minha família. O meu pai foi um péssimo exemplo de marido, um péssimo exemplo de chefe de família e etc. Então eu poderia olhar para os exemplos do meu pai e abominar. Dizer, nossa, que ridículo, meu pai... Tá. Agora eu entro no casamento e eu imito meu pai. E eu vejo isso acontecendo, sabia? As pessoas abominam quem foi o pai, quem foi a mãe, abomina, mas quando você olha, imita exatamente nas vírgulas. É as mesmas atitudes, a mesma forma de tratar, os mesmos desequilíbrios, o mesmo problema. Então, você vê que até inconscientemente a pessoa age exatamente igual. Exatamente igual. Espera aí. Eu muito cedo, eu tomei uma decisão dentro de mim que a minha esposa nunca passaria o que a minha mãe passou. Não passaria. Porque eu vi minha mãe sofrer, eu senti a dor da minha mãe, eu sofri junto com a minha mãe. Agora, eu me caso com uma mulher, eu faço o que o meu pai fez. Tem gente que faz. Eu não sou perfeito, minha mulher não é perfeita. Mas nós somos maduros. Nós sabemos conversar, nós sabemos ajustar. Nós sabemos tratar os pontos. Eu não gosto disso. Diga para mim o que você não gosta e vamos acertar. Fale comigo, eu também quero acertar. Nós não casamos para poder separar. E também nós não vamos viver de aparências, vamos viver uma vida real. Não é verdade? O meu pai foi um cara extremamente ausente, distante. Aí muito cedo eu decidi, meus filhos não vão sentir absolutamente nada do que eu senti e as minhas irmãs sentiram. É uma decisão que a gente toma. Mas existem pessoas que repetem, abomina, mas repete as mesmas atitudes. É inteligente isso? Sim ou não? E onde está a culpa de Deus nisso? Aí a pessoa ainda fala assim, é Deus que me deu essa mulher. É culpa dessa mulher que Deus me deu. É culpa desse homem, eu orei tanto. Mas tudo bem, querido, na vida é o seguinte, vamos falar de uma coisa importante aqui. A gente pode orar por muitas coisas, e Deus abençoa. Só que não é uma escolha e uma atitude isolada que faz com que as coisas funcionem. Não. Inclusive, é o seguinte, você é dado uma medida de fé, a minha é dada uma medida de fé. Senta, cruza os braços e não exercita essa fé e veja o que ela vira. Ela vai morrer. Você vai atrofiar. Você não vai sair do lugar. Porque, inclusive, a fé tem que ser exercitada. Não é um ato isolado. Eu me casei, eu falava naquele encontro de casais, eu fiz 25 anos de casado o ano passado. 5, 10, vamos supor que eu tivesse feito tudo certinho até o 10º ano. E aí eu resolvo mudar do 10º ano em diante. Teria virado um inferno, não teria? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Teria terminado. Casamento é igual revisão de carro. Troca de óleo dos 5, revisão dos 10, dos 15, dos 20, né?
para ficar na garantia. Você faz a revisão certinho, tem garantia, vai, não é? Senão, não tem garantia, perdeu a garantia. Foi sempre muito perfeito? Não. Mas a gente sabe conversar, nós somos maduros. Nós sabemos resolver os problemas. Nós queremos que dê certo. Eu quero ser feliz, quero te fazer feliz. Eu quero te fazer feliz. Eu quero que você me faça feliz. Vamos fazer um ao outro feliz. É porque é culpa? Não é culpa de ninguém, é culpa nossa. Por que a pessoa, a hora que eu abri os olhos da pessoa, eu falei assim, sabe o que eu enxergo? 2 orgulhosos, egoístas, e peguei a lata do lixo que tem na minha sala e falei assim, coloca aqui, joga aqui, vai dar certo. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Joga aqui. Está cheio de reservas aí dentro, como é que vai dar certo? Cheio de orgulho aí dentro, como é que vai dar certo? Aliás, orgulho, egoísmo, mágoa, raiz de amargura, isso tudo é lixo, tem que jogar fora. E não dá certo em área nenhuma da vida. Nenhuma. As pessoas, quanto mais orgulhosa for, pior, mais fracassada será. Mais infeliz será. Mas é culpa. Não, não é culpa de ninguém, é culpa minha. Eu permiti que... Eu fui azedando e fui permitindo, não fui cuidando, não fui combatendo, não fui repreendendo, não fui colocando a palavra limpa. A palavra limpa, eu preciso estar envolvido com a palavra limpa. Diga comigo, a palavra limpa. João 15, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, a palavra limpa, a palavra faz uma verdadeira faxina dentro de nós. Eu quero uma vida frutífera, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser vos será feito. Então eu preciso fazer a coisa certa, não basta saber, eu preciso fazer. Se eu não fizer, é responsabilidade minha, não adianta eu culpar ninguém. Não adianta eu culpar. Às vezes existem situações que a gente quer resolver. Hoje eu dizia isso para uma pessoa. Tem uma situação que perdura há anos. Eu falei assim, agora quando você pegou para tratar em oração essa situação? Com propósito e de propósito? Não, isso eu não fiz, então acabou. Porque a gente quer que as coisas mudem sem que a gente faça nada. Quando você pegou para tratar isso aí de propósito, realmente eu vou investir tempo nisso e orar por essa situação. Tem algumas áreas da vida que a pessoa fala assim, eu não oro por isso. Não ora porque não crê. Se crê, se orava. Amém? E tem coisas que é na oração. Tem coisas que a gente só vai resolver na oração. E tem aquelas pessoas que dizem assim e também sabem que não é verdade. Eu já orei por isso. Não estou falando daquela oração que a gente fala assim, ai Senhor, muda isso. Isso não é bem uma oração. Às vezes tem orações que uma palavra simples resolve, mas tem situações que precisa realmente você entrar, diga comigo, em um propósito de oração. É diferente. Em um propósito de oração. Aí resolve. Pegar realmente com propósito. Entrar num propósito de oração por aquela situação. Disse a semana passada, você é responsável por onde está e você é o único responsável para sair de onde está. Para te tirar de onde está. Senão a gente vai ser aquele tipo de pessoa que, quando a gente vence, vencemos. Eu venci porque eu fiz. Quando a gente perde, a culpa é do fulano. Então, mas se eu atribuo a culpa ou a responsabilidade a alguém pelo fracasso, eu também vou ter que atribuir pela vitória. Então, alguém também é responsável pela vitória. É verdade ou não é? Sim ou não? Ou só nas vitórias que eu sou responsável? Nas coisas que não dão certo, eu não sou. Isso não é inteligente. Quem está entendendo, por favor? Bispo, eu estou entendendo, mas não aceito. Aí é uma questão de cada um. Fique na liberdade. Eu disse que não é uma palavra certa, é fácil, mas eu afirmo a você. Afirmo que é uma das coisas mais importantes, quando entendida, muda tudo.
Eu sou responsável. Eu sou o autorresponsável. Eu não vou terceirizar responsabilidades. Ah, porque o fulano aí veio, me ofereceu, me deu. Não, peguei porque eu quis. Aceitei porque eu quis. Ah, porque fez isso e tal. Não, fez, caiu porque caiu. Você é responsável. Para de terceirizar, ninguém é culpado. Se alguém faz alguma coisa e você mordeu a isca, então aquela pessoa tem controle sobre você. Se alguém é responsável pela paz que está, se você vai ter paz ou não vai ter paz, essa pessoa tem controle sobre a tua vida. Ou qualquer área da tua vida, ou qualquer sentimento, ela tem controle sobre você. Então não é você que controla a sua vida, é sempre alguém que vai estar no controle da sua vida. Passa rapidinho, por favor. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça a você, e aqui a leitura vai longe, então eu vou encurtar a leitura. Não adiantou nenhum tipo de justificativa, ele era responsável, e Deus o julgou pelas intenções, diga comigo, intenções e motivações. Então, só para fechar o raciocínio aqui, eu quero que nós temos alguns pontos extremamente importantes a serem entendidos. Eu quero pelo menos 2 palavras aí. 2, 3 palavras. Que você entende dessa reunião como palavras poderosas, transformadoras, que podem mudar tudo na sua vida. Autorresponsabilidade. Que a autorresponsabilidade está dentro de autocontrole e domínio próprio. Mas ser autorresponsável. Eu sou o responsável. Ninguém é responsável. Eu sou responsável. Acertos e erros, eu sou responsável. Eu sou o único responsável por onde estou e eu sou o único responsável para me tirar de onde estou. Outra palavra importante. Intenções e motivações. Entenda isso e não tem como a sua vida não mudar. Qual é a real intenção e motivação dessa atitude? Qual é? Porque Deus nos julga pelas intenções e motivações. Deus nos julga pelas intenções e motivações. Davi foi lá e enfiou a espada no homem? Não. Mas qual era a intenção? Coloca ele no campo de batalha, coloca ele na frente, e ele está preparado para isso, ele vai estar lá na frente, e vai vir os amonitas ali, e vai matá-lo. O que ele queria? Ele queria, então você matou. Você matou com a espada deles. Você matou. Então não adianta a gente se enganar. Não adianta, nós precisamos trazer conosco a profundidade dessas palavras. Autorresponsabilidade, não terceirize as responsabilidades. E sempre que for fazer algo, pense bem quais são as reais intenções e motivações. Estou dando o exemplo, claro, eu posso fazer algo, até parece ser muito bom o que eu estou fazendo. Mas qual é a real intenção e motivação por trás disso? Porque Deus vai me julgar pelas minhas reais intenções e motivações. Amém? Eu teria muito mais coisas para ler. Fique em pé, por favor. Passa rapidinho aqui. Diga comigo, deem fruto que mostre o arrependimento. Nós pregamos recentemente qual a diferença de remorso e arrependimento. O remorso, a pessoa chora, dói, chora, se lamenta, mas volta a fazer. Arrependimento, chora, dói e nunca mais faz. Remorso, a pessoa volta a fazer tudo de volta. Arrependimento, quando há um real arrependimento, a pessoa muda. Nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu tenho essa atitude.
e nunca mais ele tem. E se porventura cair, realmente ele é rápido para corrigir. Já lhes disse por carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Assim, cada um de nós prestará contas, diga comigo, de si mesmo a Deus. Por isso que eu não quero saber do outro. Eu tenho que dar conta de mim. É sério, não é? Cada um vai ter que dar conta de si mesmo. De si mesmo. Pessoal, por favor, hoje na primeira hora do dia, ontem 11h30 da noite, eu estava num culto fúnebre. Eu estava num velório. E hoje, 9 horas da manhã, eu estava fazendo um culto fúnebre. A vida do homem é como um vapor, rápido. O homem nascido de mulher, diz a Bíblia, são de poucos dias. Um mosquito picou, internou na terça, nessa terça faleceu. Rápido. O que somos? Quem somos? Você vê a nossa fragilidade? O quanto somos frágeis? O quanto realmente não podemos brincar com a nossa vida? Às vezes não há nem tempo. Por isso que realmente nós devemos estar preparados todos os dias. Não brincar. Ter dias que a sua velhice seja boa velhice. Uma boa colheita. E tudo depende do que nós estamos fazendo aqui agora. Toda essa lucidez que nós falamos nessa noite é extremamente importante para que nós possamos viver uma vida abençoada em comunhão com Deus, honrados, abençoados, o Espírito Santo agindo em nós, o Espírito Santo trazendo a paz que excede todo entendimento, nos fortalecendo, crédito nas nossas orações, comunhão profunda com Deus, Deus lutando as nossas batalhas, Deus se doendo por nós, sabe? Essa coisa profunda, de comunhão profunda com Deus. Mas nós precisamos realmente, por isso a Bíblia fala que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se a sua mente, depois que você chega à igreja, é a mesma, tem algo errado. Ela não é para ser a mesma. É a renovação da sua mente. Para que você possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso tudo que nós falamos hoje, tem gente que já ouviu, tem gente que nunca ouviu, mas tem gente que sabe. É só você olhar, porque você vai ver que tem coisas que eu posso até não saber, mas eu estou vendo que é exatamente assim as colheitas lá fora. As pessoas estão colhendo isso. Tem pessoas que estão dizendo assim, eu não sei porquê, eu não sei porque minha vida está assim, eu não sei porque essa colheita. Não, para pensar direitinho que você vai saber. E geralmente as pessoas sempre dizem assim, eu sou tão boa, sou uma pessoa tão boa, tão preocupado com o próximo, tá. Cego de entendimento. Realmente nós precisamos ser lúcidos. Por isso que a Bíblia fala da abertura dos olhos. Os olhos espirituais. Não deixar que os diabos, o Deus desse século, segue o entendimento. Que a gente enxergue com clareza.
A diferença, quando uma pessoa senta comigo, eu consigo enxergar a vida dela por causa da Bíblia. Eu consigo ter uma clareza da vida dela e dar orientação para ela por causa da Bíblia. E eu sei o que inclusive vai acontecer com uma pessoa por causa da Bíblia. Porque não muda. Aqui está o passado, o presente e o futuro. É um grande manual de vida. A gente sabe como as coisas funcionam. Então você sabe como fazer para que as coisas dê certo. Você acerta mais do que erra. O problema é que quando a gente estava no mundo é que a gente errava mais do que acertava. Agora a gente acerta mais do que erra. E a bênção de Deus caminha sobre nós. Volta esse versículo aqui. O último agora. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E, como eu disse, hoje eu estava fazendo um culto fúnebre. Você sabia que a Bíblia diz que é melhor ir numa casa que há luto do que numa casa que há festa? Parece louco isso, não parece? Mesmo, mas como é melhor ir na casa que há luto do que numa casa que há festa? É que você vai numa casa que há festa, todo mundo iludido. Todo mundo iludido. Só se divertindo, só festa, como se a vida fosse isso. Quando você vai numa casa onde há luto, ali você vê a realidade da vida pelo que todos nós vamos passar. E como estamos? Estamos preparados? Todos nós vamos passar por aquilo. Estamos prontos? Como estamos? Eu não posso, nós não deixamos de viver, mas também não nos distraímos. Não é verdade? Não é porque eu sei que eu vou morrer que eu estou esperando a morte, mas eu também não estou despreparado, 100% despreparado, agindo como se eu vou viver eternamente nesse mundo. Não, eu estou em comunhão com Deus, lutando para me acertar, para melhorar cada dia. Por isso Deus deixou o seu Espírito, o Espírito de Deus, que realmente, através do Espírito, o Espírito produz fruto, e que nos permite produzir frutos. Então, nós temos o Espírito de Deus para cumprir com a palavra do Senhor, andar de acordo com a palavra, crescer em Deus e sermos realmente pessoas diferentes, pessoas do mais alto nível, e que colhem resultados diferentes, até porque a Bíblia diz, então, diga comigo, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Haverá uma diferença, até porque se não houvesse uma diferença, meu Deus, há uma diferença. Há uma diferença na vida daquele que serve a Deus para aquele que não serve. Há um cuidado diferente. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Medite nisso. Autorresponsabilidade. Inclusive, você é o único responsável pela fé que você tem hoje. Você é o único responsável. A cada um de nós é dada uma medida de fé. E nós somos responsáveis pela multiplicação dessa medida de fé. Todos nós recebemos uma medida. E nós é que somos responsáveis. Eu quero buscar, eu quero me aprofundar, eu quero mais, porque eu quero aumentar essa medida de fé que foi dada a mim. Eu quero crescer na fé, eu quero crescer na comunhão. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, peço ao Espírito Santo que te ajude realmente a ser uma pessoa autorresponsável, que você não vai terceirizar responsabilidades, que você não vai, ninguém é responsável pela sua vida, pela sua fé, pelos resultados, é você com Deus, e eu quero crescer nisso, até porque nós sabemos como Deus olha, a gente pode até tentar terceirizar, mas Deus não vai permitir, Deus vai falar, não foi o A, não foi o B, não foi o C, não é ninguém culpado, se eu caí numa armadilha, é porque eu caí, se alguém me fez uma proposta e eu caí, é porque eu aceitei, se alguém roubou a minha paz, é porque eu permiti que ele roubasse a minha paz, se alguém me desequilibrou, é porque eu permiti que ele me desequilibrasse, então eu sou autorresponsável. Então seja uma pessoa autorresponsável, peça o Espírito Santo que te fortaleça, peça o Espírito Santo que te ajude a crescer nisso, peça o Espírito Santo que te ajude a fazer as coisas com as intenções e as motivações corretas,
porque as intenções e as motivações corretas é que vai trazer o galardão, é que vai trazer a recompensa, é que vai trazer as boas colheitas, o resultado à sua vida. Diga: Espírito Santo, me ajuda porque inclusive, sabe o que eu quero, Espírito Santo? Eu quero sair dessa medida de fé, eu quero sair dessa medida de comunhão. Eu quero crescer na fé, eu quero crescer na comunhão, eu quero crescer na intimidade com o Senhor, eu quero crescer no conhecimento da palavra, eu quero crescer na revelação da palavra, eu quero crescer na intimidade com o Senhor, eu quero crescer, meu Deus, no poder, eu quero crescer, eu quero sair dessa medida e eu vou buscar, porque eu sei que eu sou o único responsável pela minha fé e para chegar aonde eu almejo chegar. Essa oração é sua. Fala com Deus, fala com o Espírito Santo de Deus e peça a Ele que te dê clareza, e diga também: chega, não tem mais desculpa, eu não vou culpar o A, o B, o C e o D, eu não vou culpar absolutamente ninguém, a responsabilidade é minha, e daqui para frente eu vou vigiar, daqui para frente eu vou buscar mais, eu vou orar mais, eu vou estar mais atento, eu vou buscar soluções bíblicas, eu vou buscar soluções e definições no Senhor, porque nós precisamos dar respostas bíblicas às situações, respostas bíblicas aos problemas, respostas bíblicas a todas as situações que se levantam. São essas as respostas que nós precisamos dar. Essa oração é sua. Essa oração é sua. Diga ao Espírito Santo: me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Eu quero crescer. Eu quero comunhão contigo. Eu quero ser realmente um vaso em tuas mãos. Eu quero, Espírito Santo. Eu quero unção, eu quero graça, eu quero poder, eu quero comunhão, eu quero intimidade. Eu quero ser uma pessoa que enxerga, eu quero ser pessoa autorresponsável, eu não quero terceirizar responsabilidades, não, chega.